Olá galera! Vamos dar início à troca das mangueiras do radiador. Trocar as duas mangueiras principais do sistema de arrefecimento, em muitos veículos é uma tarefa muito simples. Nesse veículo, existe um inconveniente na mangueira inferior, no lado em que ela é presa no motor. A braçadeira é de pressão e o acesso a ela é um pouco complicado. Quem tem a ferramenta certa consegue tirar a mangueira sem desmontar nada. Este é o local onde a mangueira, que falei anteriormente, fica. Observem que acima dela temos a bobina de ignição. E bem em cima dela, temos um suporte, impedindo um acesso direto à abraçadeira da mangueira de água. E por trás temos o sistema de freio, o reservatório e o cilindro mestre, atrapalhando o acesso com o alicate. E à esquerda, tem o TBI atrapalhando, com isso o espaço e acesso à mangueira fica restrito. Vamos começar pelo filtro de ar. Primeiro passo, retirar o parafuso do tubo. Segundo passo, retirar as mangueiras, na lateral do filtro, a do suspiro do motor e a da partida frio. Terceiro passo, puxar o filtro para cima. Ele é meio duro de sair, é preciso fazer pouco de força, e eu já deixei ele solto para facilitar a filmagem. Esses furos são onde o pino que trava o filtro se encaixam. Essas numerações são a sequência de aperto e desmontagem para trocar o filtro de ar, que não vai ser o nosso caso. Esses são os pinos que travam a caixa do filtro de ar. Observem que os pinos têm um ressalto que trava as borrachas, por isso a caixa do filtro fica pesada para sair. Para montar eu passo um pouco de vaselina nos pinos e nas borrachas. Esse tipo de conector é horrível de destravar. Vou mostrar um macete para vocês. Pelo projeto, basta apertar, que ele destravaria, mas não é bem assim que funciona na prática. Mas antes, vamos remover os cabos de vela da bobina de ignição. Para remover os cabos de vela, nunca puxe pelo fio, puxe pelas ponteiras, para evitar danos aos cabos. Observem a figura do manual. Apesar dos cabos de velas parecerem grossos, o fio é muito fino, e essa grossura aparente do cabo é apenas a borracha de isolamento. Para remover os cabos, faça um leve movimento circular, para descolar a borracha da vela ou da bobina de ignição. Vejam como é o cabo por dentro. O fio que conduz a centelha é extremamente fino, como um fio de cabelo. Nesse modelo de cabo tipo SC, a resistência é o próprio fio que é de níquel cromo. Para os que não acreditam, cortei um cabo de velas, descasquei a borracha até aparecer o fio condutor. Observem o centro do cabo, vejam que é bem fino, mas esse ponto preto no centro do cabo não é o fio, ele fica enrolado em volta dele. Agora vocês podem ver bem o fio condutor. Vejam que ele fica enrolado, e observem como ele é fino. Com o tempo a própria corrente elétrica que passa por ele vai provocando desgaste no fio. Pois esse fio é de níquel cromo, ou seja, é uma resistência, o que dificulta a passagem da corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica é o movimento dos elétrons no condutor, e o choque dos elétrons no fio provoca seu desgaste. Por isso temos que trocar os cabos, e por isso encontramos cabos interrompidos, mesmo que ninguém tenha mexido neles. Marque a posição deles, não é difícil. Você que não tem experiência, sempre procure marcar, fotografar, ou filmar tudo que for desmontar, pois assim você não vai passar por dificuldades depois. Uma vez me perguntaram qual era o primeiro cilindro do motor.
Aí percebi que algumas pessoas não têm conhecimento de mecânica. A posição dos cabos de velas, para muitos é uma informação banal, mas muitos que procuram informações na net são pessoas com pouco ou nenhum conhecimento de mecânica. Vou mostrar para vocês a posição dos cabos e cilindros do motor. A maioria dos motores, o primeiro cilindro é o do lado das correias, ou seja, você começa a contar das correias para o lado da caixa de marchas. Alguns poucos motores começam ao contrário, da caixa para as correias. Este é o primeiro cilindro. Este é o segundo cilindro. Este é o terceiro cilindro. Este é o quarto cilindro. Vamos iniciar a retirada dos cabos de velas. Siga os cabos, a partir das velas, até a bobina de ignição. Solte-os das presilhas. Para soltar os cabos da bobina de ignição, segure no cachimbo do cabo, faça um movimento rotativo para descolar a borracha da bobina de ignição, pois com o calor do motor ela cola na bobina. Nunca puxe pelo cabo de velas. Olhando o cabo de velas, ele parece grosso, mas o fio que passa por dentro do cabo de velas é muito fino. Ao puxar pelo cabo você interrompe esse fio. E ao interromper, o fio interno do cabo de velas, ele não serve mais. Procure um cabo de velas velho, e corte-o para você ver que o fio interno é da grossura de um fio de cabelo. Neste veículo, a bobina de ignição tem marcação para você não se perder. Essa marcação não é por números, e sim por letra. Vamos ver as marcações que indicam a posição dos cabos de velas. A montadora optou por colocar letras no lugar dos números. As letras são: A é o primeiro cilindro. B é o segundo cilindro. C é o terceiro cilindro. D é o quarto cilindro. Quem observou, os dois pinos superiores são B e C. Este é o pino A, restando apenas o D para o outro pino. Esta peça de alumínio, em cima da bobina, é um módulo de ignição. Esse módulo é quem alimenta a bobina de ignição. Ele é um módulo de potência, é ele que fornece a tensão e corrente para a bobina de ignição. Velas de ignição, ou cabos de velas interrompido, provoca a queima da bobina, e quando uma bobina queima, quem sofre é o módulo de ignição. Existem dois tipos de injeções eletrônicas: as com módulos externos, e as com módulo interno na central. Eu prefiro com o módulo externo. Ao queimar a bobina, automaticamente se troca o módulo junto. Vamos ao macete para soltar o conector. Apenas apertando a trava nem sempre é possível soltar o conector. Com uma chave de fenda por trás do conector, consegue-se levantar a trava. Observe o movimento que a trava faz. Após introduzir a chave de fenda no conector, pode-se levantar a trava de duas formas: fazendo uma alavanca no sentido de levantar a trava, ou fazendo um movimento giratório, rodando a chave como no vídeo. A partir do momento em que se levantou a trava, o conector fica livre para sair, bastando puxá-lo. Não tente levantar a trava desta maneira. Fazendo isso, quebra-se a trava com extrema facilidade. Eu mesmo já quebrei algumas. Essa trava é presa por um pedacinho de plástico. Fazendo essa alavanca, por menos força que se faça, acaba quebrando a trava. Esta lingueta tem um buraco quadrado, que se prende em um dente. No sensor tem um ressalto onde a trava se encaixa. É nesse dente que a trava se prende. Meu amigo, não pense que é tão fácil assim. Para variar, tem local que não vai ser possível usar uma chave de fenda. Aí tem que usar outros meios. Nesses locais, eu uso uma chave especial, com um ângulo de 90 graus. Consegue-se acesso à trava. Aí o conector sai fácil sem muito esforço.
Relembrando, tentar soltar o conector dessa forma, acaba quebrando a trava. É possível soltar o conector, mas tem que dosar muito a força que vai ser aplicada na trava. A alavanca aplicada na trava não tem um ângulo perfeito, forçando-a para baixo e provocando a sua quebra. Vamos retirar os outros conectores. Observem que nesses locais não tem como usar a chave de fenda, então vamos usar a chave especial. Lembrando, basta levantar a trava, que o conector fica livre para sair. Após levantar a trava, basta puxar o conector. Usando as duas mãos é mais fácil. Para soltar o chicote dessa braçadeira, basta abrir com uma chave de fenda a sua trava. Lembrando para vocês, que estou usando apenas uma das mãos. E com a outra mão estou filmando. Eu não tinha nenhuma alma caridosa por perto para me ajudar. Por isso essa dificuldade toda, essa braçadeira, abre muito fácil. Se não der certo pela frente, pode se destravar pelo lado. Também pode-se remover ela junto com o chicote. Veja que essa braçadeira está saindo do suporte, mas isso não é muito comum de acontecer. Usando a chave especial, vamos remover o conector do sensor de pressão de óleo, mais conhecida como cebolinha. Usando a chave especial, vamos remover o conector do sensor de temperatura. Observem que não tem como usar uma chave de fenda. Observem que o sensor de temperatura fica em plástico, então nunca descuide do nível da água, porque sem água, não vai marcar no painel o aumento da temperatura, porque o plástico não é um bom condutor de calor, sendo assim não vai passar a real temperatura do motor. Nos veículos mais antigos o sensor ficava no cabeçote, aí qualquer alteração da temperatura era vista no painel. Esta mangueira não é a que estamos buscando. Ela é a mangueira superior. A inferior fica sob o suporte do chicote que você está vendo após a mangueira. Vamos retirar a mangueira superior, mas antes temos que soltar a água. Após remover a braçadeira, solta-se a mangueira inferior do radiador para esgotar a água. A seguir vou mostrar um exemplo de como soltar as braçadeiras, e a ferramenta que eu uso para isso. Eu não filmei a forma de soltar a braçadeira, porque ia citar como fazer isso em outros vídeos, mas resolvi editar esse vídeo antes, porque achei mais urgente mostrar o risco das mangueiras furarem mais urgente. Essa braçadeira é de pressão, com esse alicate aperta-se a braçadeira, e remove-se ela para o lado, liberando a mangueira para ser removida. Algumas pessoas vão achar essa informação inútil, mas os meus vídeos são para todos os níveis de conhecimento, então peço um pouco de paciência de todos. Após remover a braçadeira, remove-se a mangueira superior, para abrir espaço no local. Por baixo dela, tem um buraco, que ainda não furou, provocado pelo atrito com a braçadeira do chicote.
Agora vamos remover essa abraçadeira, que prende o chicote. E posteriormente, temos que remover esse suporte da braçadeira. Observem que a trava da braçadeira é igual às outras. Com uma chave de fenda, abre-se a trava, liberando o chicote. Com apenas uma mão, não está dando. Daqui a pouco eu removo o chicote, vamos continuar. Agora também, solta-se essa trava. Da mesma forma que as anteriores, essa é a braçadeira que fura a mangueira superior. Também, solta-se essa braçadeira, da mesma forma das anteriores, usando uma chave de fenda, e remove-se o chicote. Observem que eu já soltei o chicote e deixei-o solto mais embaixo. Vejam que é apertado para remover o chicote, então vamos deixar ele quietinho e pular para soltar o suporte da braçadeira. Este suporte é preso por um parafuso de rosca soberba e um furo guia para não deixar o suporte girar. O sextavado, ou seja, a cabeça do parafuso é de 8 mm, basta soltá-lo para remover o suporte. Removendo o parafuso, o suporte está solto. Observem essa rosca do parafuso. Esse tipo de rosca que chamamos de rosca soberba é muito utilizado em plásticos, madeiras e em latarias de automóveis. Observem que o suporte tem dois furos. O furo inferior é para um pino guia. Muito cuidado na montagem, pois ele tem que estar encaixado no guia para não ficar em falso na hora do aperto. Observem também que já temos acesso à braçadeira da mangueira. Mas, com a minha ferramenta, que é um alicate, não consigo usá-la por falta de espaço. Aí vai o recurso do macete. Um macete que costumo usar é um alicate de pressão de bico, travando a braçadeira. Dessa forma, a mangueira fica livre para removê-la. Observem que ao travar a braçadeira, eu posso movê-la e deixar ela afastada da mangueira. Dessa forma ela não me atrapalha na remoção da mangueira. Agora, basta puxar a mangueira e iniciar a troca da mesma. Olha, um maldito furo, que vai te deixar na mão, quando você menos esperar.
Após colocar a nova mangueira, notei que com o peso da água, essa mangueira vai descer e ter atrito com o motor. Observem como ela desce. Ao descer, ela volta a ter atrito com a braçadeira do chicote, e apesar do reforço ela vai voltar a furar. Este é o macete que falei no vídeo 1. Prender a mangueira, com uma braçadeira, no cabo do arranque, vai impedir que ela volte a ter atrito com o motor. Reparem, que não preciso fazer muita força para descer a mangueira, com a força de um dedo, é o suficiente para conseguir abaixar a mangueira. Agora imagine quando ela estiver cheia de água quente, e esse calor na borracha, mais o peso da água, a tendência é a mangueira descer. Pronto, a mangueira está presa no cabo do arranque. Notem que a mangueira ficou longe da braçadeira do chicote. Prendendo a mangueira no cabo do arranque, não vai ter atrito entre a mangueira, o cabo e as braçadeiras, pois todos têm o mesmo movimento do motor. Observem, que posso fazer qualquer tipo de força, que a mangueira não se movimenta mais. Vejam como é simples, de travar e destravar essa braçadeira. Esta braçadeira prende o chicote, na antiga mangueira, era a que furava a mangueira superior. Só uma curiosidade, notem que alguém deixou o fio da sonda, lambda, solto, na medida em que se mexe no motor. É bom sempre dar uma olhada em volta, sempre achamos algo para corrigir, ou para consertar, além do serviço que está sendo feito. Esta braçadeira é de pressão, basta encaixar o fio nela, para fixar o fio da sonda. Notem como o chicote fica na braçadeira, e não é tão difícil assim de colocar o chicote, para que se deixe ele solto. Pronto, agora é só colocar a mangueira superior, e fazer o teste de pressão, para ver se não tem nenhum outro vazamento, pois com um grande vazamento, não se vê os pequenos. Observem que as mangueiras, superior e inferior, já estão colocadas e presas com suas braçadeiras. Vejam que a braçadeira do chicote fica fora do alcance da mangueira. E muito longe do automático, do motor de arranque. Para quem não sabe, o automático é essa peça que está com esse brilho, por causa do atrito com a mangueira.
O automático, nada mais é que um eletrointerruptor, ou em outras palavras é um relé, de forma arredondada, que suporta grandes cargas de corrente. Sua função é empurrar o bendiz para o volante do motor, e alimentar o motor de arranque, quando você vira a chave. E o motor de arranque gira o motor para ele entrar em funcionamento, pois o motor do seu veículo, para funcionar sozinho, precisa de um giro inicial, seja por uso de uma manivela, ou por um tranco, ou motor de arranque, daí o seu nome. Agora, basta colocar o chicote no seu lugar, e prender as braçadeiras. Não esqueça que aquele suporte tem um furo-guia, e não pode ficar mal encaixado. Se você tiver alguma dúvida, basta ver onde o chicote passa, e onde ele é ligado. Volte o vídeo, se for necessário, mas não faça nada com algum tipo de dúvida. Até nós profissionais, consultamos o pai dos burros, que é o manual. Como eu disse anteriormente, após colocar as mangueiras, fiz, e estou fazendo, o teste de pressão. Vamos ver se tem mais algum vazamento. Olha aí, a ferramenta de colocar pressão no sistema. Se não houver nenhum vazamento, o ponteiro não pode se mover, ou seja, não pode cair a pressão. Pronto, agora vamos ligar os cabos de velas, esvaziar o sistema, retirando a pressão, e funcionar o motor, para ver se não vaza quando o motor está quente. Vazamento de água, eu não achei, mas achei um vazamento de óleo, que parece estar vindo do retentor, do comando de válvulas. A ventoinha armou, ou seja, o motor e a água do radiador estão quentes, na temperatura ideal de trabalho. Esta pressão, não fui eu quem colocou, essa é a pressão de trabalho, ou seja, eu esvaziei o sistema deixando a pressão a zero, e durante o aquecimento do motor se forma essa pressão, por isso que digo que o sistema de arrefecimento é uma panela de pressão. Vejam que o motor está na sua temperatura ideal de trabalho, tudo certo sem vazamentos. Agora é esperar o motor esfriar, retirar toda a água, colocar o aditivo, retirar o ar, e aquecer o motor novamente. Um abraço para todos. E até o próximo vídeo.